Glória a Deus. Queridos, recebam a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra a vossa Bíblia em Marcos, capítulo 7. Versículo de número 33. Vamos ler até o 34. Glória a Deus. Desde já agradeço a Deus pela vida da irmã que nos fez este convite, pela vida dos pastores dessa igreja. Que Deus venha abençoar cada vez mais o celeiro de vocês. Também que Deus venha abençoar cada pessoa que aqui está, que colocou em seu coração o desejo de permanecer nesta campanha. É com luta, é com batalhas que se sai vencedor. Glória a Deus. Marcos capítulo 7, versículo 33 e 34. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. Versículo 35 e encerramos. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Glória a Deus. Se assente glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, congregamos ali no Jardim Nova Cumbica, Ministério do Belém. Estamos ali fazendo a obra do Senhor. Trago também a paz do pastor Antônio Joana. A igreja recebe e diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Peço perdão. Eu não sei quem foi que fez a outra campanha que estava para eu pregar. Aí acabou, ela estava grávida e começou a sentir dores. E eu tive que levar ela no hospital. Me perdoe, viu? Me perdoe. Foi um ocorrido mesmo. Era emergência. Mas coube a Deus nos dar esta oportunidade. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido do povo cristão, do povo evangélico. É um texto em que Jesus ele vai tratar com uma pessoa em uma localidade que não era uma localidade de Israel. Era uma localidade fora do território. O evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Foi o João Marcos que fez o primeiro do evangelho. Desta ideia surgiu Mateus, Lucas e João. Marcos é um evangelho sendo levado aos gregos, aqueles que eram recém-convertidos e também de outras nações. Então vamos ver que Marcos escreve e é o evangelho mais curto. Se você botar um desejo no seu coração, em uma semana você consegue ler o evangelho de Marcos. São apenas 16 capítulos. Então Marcos ele encurta o evangelho, só que ele é muito pontual na ação de Jesus, aonde Jesus vai, com quem Jesus fala, as ações de Jesus. Vamos ver que neste contexto desta história, em que Jesus vai dizer, Efatá, abra-te, do qual aqui já foi dito, é uma história muito forte, uma história do qual o povo judeu, ouvindo esta ocasião, eles vão parar para ver, porque Jesus está em uma região do qual não é do povo judeu. O início do versículo 31, ele vai dizer, e ele tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Você lembra daquela história do gadareno, do endemoniado, do qual Jesus teve que atravessar o mar, veio a tempestade, mas eles chegaram do outro lado. E chegando lá do outro lado, o endemoniado veio até Jesus e disse, por que quer me atormentar antes do tempo?
a Bíblia vai dizer que naquela hora ali, Jesus expulsa os demônios daquele moço. Eles vão para a manada de porcos, e lá eles vão para o penhasco e se suicida. Só que o tocante é que Jesus liberta um homem de uma legião de demônio, oh glória. Só que o povo que ali estava olharam para Jesus e disseram: aqui não te cabe, vai embora. Aqui você não permanece, vai embora. É nesta região, em um dos confins, em Decápolis, em que Jesus está. Aquele moço são, aquele moço curado, ele olha para Jesus e disse: por favor, deixa-me seguir-te. E Jesus disse: não, aleluia, vá primeiro para a tua casa. Oh, glória a Deus. É que o ministério começa dentro de casa. Aleluia. É dentro da tua casa que o teu testemunho fala muito alto. É dentro do seu serviço que o testemunho fala mais alto. É as pessoas te olhando e vendo: não é aquela crente, não é aquele crente, não é aquele jovem, é o testemunho dentro de casa. O texto vai terminar dizendo que ele não se conteve em ficar em casa. E ele foi para onde pregar? Em Decápolis. Pregando o quê? A palavra de Deus. Eu creio que a pregação era: eu era endemoniado, mas veio um homem, quem? Jesus de Nazaré, aleluia, e com autoridade, ele ousou a sua voz e repreendeu o espírito imundo, e eu fiquei são. Aleluia, era essa a pregação. Porque, irmão Diego, versículo 32, trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade. Olha isso, ele está em uma região em que ele entrou e disseram: aqui não te cabe, aqui não dá para você. Só que nesse momento estão trazendo até Jesus, e surge uma pergunta: quem disse para esse povo que ele era Jesus? Quem disse para esse povo que ele cura? Aleluia! Quem disse para esse povo que ele salva, que ele liberta? Aleluia! Era o gadareno. Aleluia! Aquele que não era nada, ele transformou em um missionário. Ninguém apostava nada, mas ele olhou para ele e disse: vai ser restaurado e tem lugar na obra. Tem lugar na obra. Aleluia. E trouxeram esse surdo até Jesus. Aleluia. Eu olho para mim e olho para você. Perceba isso. Quantas vezes intercedemos por pessoas e falamos: Jesus, faz desse jeito, Jesus, faz desta maneira. Porque eles vão dizer: rogaram-lhe que lhe impusesse a mão sobre ele. É o ato em que ele fez com o endemoniado, expulsando os demônios. Aleluia. Só que Jesus, ele vai tratar diferente. Aleluia, glória a Deus. Nem sempre ele vai fazer do jeito em que a gente pede. Nem sempre ele vai fazer o desejo do meu coração. Nem sempre ele vai fazer aquilo que a gente está orando há muito tempo. Mas na hora em que ele se dispor em fazer, é o melhor jeito, é a melhor maneira, é aquilo que lhe apraz. Aleluia, é a melhor maneira. Olha o jeito em que Jesus vai tratar com ele. No versículo de número 33, e tirando-a à parte entre a multidão. Olha que coisa linda. Jesus não quis curar ele no meio da multidão. Jesus não quis espetáculo. Aprende isso.
Jesus não quer aplauso. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Ele não quer ver o seu nome sendo louvado. Ele quer curar. Tira a parte. Aleluia, glória a Deus. Nessa noite o Espírito manda dizer a essa igreja: tem coisas que Deus vai tratar, mas vai tratar a parte. É tirando do meio e tratando tete a tete, tratando cara a cara, porque tem coisas que é só Deus que faz. Aleluia, aleluia. João capítulo 9 tem uma história parecida com essa, só que era um homem cego, e levaram até Jesus, e Jesus vai tirar do meio da multidão também. Ele vai tirar do meio e vai cuspir na terra, vai fazer uma lama, um lodo, e vai passar nos olhos e vai dizer: lava agora no tanque de Siloé. Porque tem coisas que Jesus faz à parte, coisas que ele trata à parte, porque se for no meio, ele não faz. Porque ele vai dizer depois: ai de ti, Tiro e Sidom, tantos milagres foram feitos e não crestes. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vós. Oh, glória a Deus. Era Jesus dizendo: operei em muita multidão, muitos milagres, mas não crê. Por isso que tem hora que é a parte. Quando o calo aperta, é a parte. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque ele quer ter intimidade com você. Aleluia, glória a Deus. Quanto tempo faz que você tem uma intimidade com o mestre? Aleluia. E nessa noite ele manda dizer: eu quero tratar a tua dor à parte. Eu quero tratar aquilo que te magoa à parte. Eu quero tratar essa doença, essa chaga é a parte, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa é na fraqueza, é na hora da dor, na hora da angústia. É ele que trata, é ele que passa o bálsamo e vai restaurar esta ferida aberta. Ele vai tratar a parte. Ele é especialista em tratar a parte. Veja, a Bíblia é cheia de relatos. Em ocasiões, Jesus é muito inteligente. Em ocasiões em qual ele não quis público. Isso aqui mexeu muito comigo, tirando a parte. Ele desceu para o tanque em Sicar. Ele olhou para os discípulos e disse: vão comprar pão? E ele vai no poço. Porque João capítulo 4 vai dizer: era-lhe necessário passar por Samaria. Porque isso tinha muito tempo, desde o tempo de Esdras e Neemias, que o povo não se unia. Aleluia. E ele olha para os discípulos que estavam aprendendo, que precisavam daquela aula, e diz: vão comprar pão. Aleluia, glória a Deus. E ele vai ter com aquela mulher, só ele e ela. Oh, glória a Deus. É coisa linda quando Jesus ele vem tratar comigo e contigo. Oh, glória a Deus. As nossas mazelas, elas são expostas. As nossas dificuldades são expostas. Quem diz isso é Isaías. Quando ele viu a glória do Senhor, ele disse: ai de mim, porque eu vou morrer. Por que, Isaías, tu vai morrer? Eu sou um homem pesado de língua. O pecado se manifesta
diante daquele que é glorioso, que é poderoso. E ele vai dizer: e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ouvindo isso, um serafim veio com uma brasa viva e toca na boca. Aonde estava o pecado? É na língua, Isaías. Então toca essa brasa, Isaías, na tua língua. O pecado vai bater em retirada quando estamos diante daquele que é poderoso para fazer na tua vida. Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é glorioso. Não tem pecado, não tem macela, não tem obra do inimigo que fica de pé diante daquele que com sua voz criou o céu, criou a terra, criou o mundo. Ele é fiel, Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Ele trata com esse moço à parte. Lembra de Jesus entrando na casa, oh glória, de Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, tem toda aquela história da mulher do fluxo de sangue. Ele olha para Jairo e diz: crê sozinho, crê somente. O que Jesus está dizendo, crê somente, era dizendo: crê sozinho, é só você, Jairo. Creia, Jairo. Porque o texto vai dizer: e veio um dos seus de Jairo. Esse um dos seus é íntimo de Jairo. É um da casa de Jairo. É um que tinha acesso a Jairo. E Jesus está olhando e diz: não dê ouvido. Crê somente. Oh, glória. Crê somente. Mas a resposta é negativa: crê somente. O médico já deu laudo: creia somente. A resposta do homem está dizendo que não vai dar certo: creia somente, porque ele é fiel para cumprir. Jesus vai para a casa de Jairo. Chegando na casa de Jairo, tem um monte de gente chorando. E ele vai dizer: ela não morreu, apenas dorme. Oh, glória. O autor da vida está dizendo: só está dormindo. Mas a ação das pessoas que estavam dentro da casa era rir de Jesus, zombando de Jesus. Oh, glória. E ele vai dizer: tira da casa. Tira, porque eu quero intimidade. Eu quero tratar a parte. Tira da casa. E vai ficar quem? Pedro, Tiago e João. Aleluia, glória a Deus. É a intimidade que Ele quer com você nessa noite. Por intermédio da palavra, Ele quer tratar com o seu coração. E não é pela metade, é por completo. Creia somente, Jairo, porque Deus é fiel para agir na tua vida, Jairo. Creia somente, Ele está tratando a parte nesta noite aqui. Oh, glória a Deus. Coisas lindas aconteceram Jesus somente com a pessoa. Uma das coisas maravilhosas foi quando um fariseu, príncipe dos fariseus, foi ter com Jesus na casa de Jesus. Nicodemos. E ele vai dizer: sabemos que tu és um enviado da parte de Deus. E Jesus está dizendo: você não sabe nada. Está vendo o vento? Está vendo? Pois todo aquele que nascer de novo, e ele fica nascer, mas como pode nascer de novo, sendo eu já velho? Não entende nada, não sabe de nada. Aleluia. Está vendo o vento? Estou vendo. Ele sopra, não sopra, mas tu não sabe de onde vem e nem para onde ele vai.
assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Era Jesus dizendo: é Deus que manda o vento. Então assim é aquele que é nascido, é Deus mandando para lá, ele vai para lá. Nicodemos, todo aquele que nascer da água e do Espírito, que é isso? É a palavra. Nicodemos, nasça da palavra. Aleluia. Jesus, quando ele vai tratar sozinho, ele vai na raiz. Aleluia, glória a Deus. Pode ser quem for, uma mulher prostituta no tanque, ele trata na raiz. Vai chamar teu marido, vai. Aleluia. Com Nicodemos se achando doutor, tu não sabe de nada, tu precisa muito é da palavra. Aleluia. É assim que ele faz. Ele quer tratar com você, ele quer tratar com você. Aquilo que estava fechado vai abrir, mas vai abrir quando ele tratar com você. Quando ele tratar com você. Quando ele tratar com você. Aleluia. Primeiro ele leva a parte. Agora entra o tutano aqui. Porque ele vai dizer aqui, ó, tirando a parte da multidão, ele vai colocar os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. Ele vai tratar com aquele moço surdo, mudo, não de maneira qualquer. Isso é lindo, irmãos, porque João vai dizer que ele era a luz, ele é a luz, e a luz, quando veio, João vai dizer no capítulo 1, mostrava as obras, e eles não quiseram a luz, porque as obras eram más. Olha, porque Jesus trata com tudo. Jesus trata com tudo. Pode contar a história triste para Jesus, mas Jesus te conhece. Pode contar a história que fazer todo mundo chorar, aleluia, mas Ele te conhece, aleluia. Ele te pega na curva. Oh, glória a Deus. Por que, irmão Diego? Porque ele vai tratar aqui com aquele surdo e mudo no local da doença. Ele não vai arredondar, meu irmão. Ele não vai querer sapatear, rodar. Não, ele vai tratar é no local. Ele toca nos ouvidos, coloca saliva na língua e toca na língua dele. O tocante aqui, em um contexto de João capítulo 9, é que aquele moço que andava cego, ele andava errante. Quando a gente vai estudar uma exegese bíblica a respeito de alguns personagens, se aprofundar, a respeito também do mendigo Zaqueu, daquele que andava, o cego, à beira do caminho. E a cultura que faziam com ele era menosprezar porque era cego. Por isso que fizeram lá o tanque de Betesda. Não queriam muitos leprosos no meio da cidade. Não queriam aleijados no meio da cidade. Não queriam doenças, muitas doenças, no meio da cidade. Então fizeram o quê? Vamos fazer um tanque. Para quê? Para esse ficar lá. E a história era o quê? O anjo vai descer e vai mexer nas águas. E aquele que vê entrar vai sair curado. Só que todo aquele que passava, via um cego ou um aleijado, um enfermo, eles cuspiam nele e amaldiçoavam. Jesus vai tratar com esse cego, porque todo aquele que fazia isso se autoengrandecia do coitado, cuspia, amaldiçoado. Porque Bartimeu carregava uma capa,
E todos sabiam que aquela capa era uma capa romana. E todos viam. E não ajudava. Só que Jesus, ele vai tratar na causa. Aqueles cuspiam, xingavam os cegos, aleijados. Só que Jesus vai tratar que a doença é na causa da doença. E ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a saliva dele, passar em seus dedos, oh glória a Deus, e vai tocar na língua dele, oh glória a Deus. É no local, é mudo, toca na língua. E a saliva dele na língua dele. Era Jesus dizendo: eu sou maior do que você. Aleluia. Era Deus tocando ele e era Jesus tocando na saliva, a saliva tocando na língua dele. Oh, glória a Deus. Era Jesus dizendo: muitos te menosprezavam, te cuspiam, mas tem algo que o meu DNA, aleluia, está entrando dentro de você. Aleluia. É só você fazer uma pesquisa. A nossa saliva tem muito a respeito ao DNA. Aleluia. Era Deus dizendo: está faltando algo dentro de você. Tem algo amarrado dentro de você, mas está entrando algo que é meu dentro de você. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E veio do céu um som como de um vento e meio impetuoso. Não saiu do homem, veio do céu. E aquele que era cru foi batizado. Aquele que murmurava foi virado num crente fervoroso. Ele começou a tratar no local. Ele começou a tratar na ferida. Glória a Deus. Coisa boa é quando Jesus trata na ferida. Aleluia, glória a Deus. Davi quis ficar num palácio, adulterou, e ele pensou: ninguém viu. Aleluia. Mas Deus viu. E ele vai enviar Natã, e ele vai contar uma história para Davi. Aleluia. E a história para Davi era assim: um homem tinha 100 ovelhas, e o outro homem tinha uma ovelha. E esse homem que tinha 100 ovelhas pegou a ovelha do que tinha uma e levou. O que faremos, Davi, com esse homem? O que faremos? Mata. É digno de morte. Aí Natã diz: esse homem é você. Aleluia, glória a Deus. A verdade veio à tona. Aleluia. Daí ele vai escrever o salmo: Senhor, tira a coroa, tira a glória terrena, mas não tira de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Davi sabia o valor de Deus. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus toca nos ouvidos. Jesus toca na língua. E ele vai fazer o quê? Ele vai levantar os olhos ao céu e vai suspirar e dizer: Efatá é o tema. Isto é, abre-te. Perceba que Jesus, ele vai olhar para o céu. Paulo vai dizer: e ele se humilhou, descendo do céu da sua glória a um corpo humano, se despiu de sua glória, se humilhou e se fez carne em corpo de homem. Olha isso aqui. Então, ele não tinha aqui a autoridade. Você vai ver em João que quando Lázaro está morto, ele vai olhar mais uma vez para o céu e vai orar e vai dizer: Senhor, mais uma vez,
porque o povo não crê, por isso que ele chora. O povo é incrédulo, mas mais uma vez, Senhor, aleluia, outra vez ele vai dizer: eu oro a Deus e agradeço. Por quê? Porque o Senhor ouve as minhas orações. É Jesus dizendo, porque quando ele ia fazer um milagre, ele sempre olhava para Deus e dizia: está assinado aí também. Ele sempre fazia isso. Tinha situações do qual ele dizia, ele fazia, mas quando era algo muito forte, ele pedia a Deus. Por isso que aqui vamos ver a manifestação da Trindade. É Jesus. O irmão aqui disse nessa noite, quando ele suspira, é o ruache, é o Espírito, é o sopro da narina. E ele olha para o céu, aleluia, e ele vai dizer: Efatá, aleluia, que é abra-te, oh glória seja dada ao nome de Jesus. E o que é isso, irmão Diego? Era que ele estava fazendo a obra na terra e olhando para o céu e dizendo: estou eu assinando aqui, assina aí também, aleluia. É assim que ele quer fazer na tua vida. Ele está aqui nesta noite e quer trabalhar na tua casa, aleluia. Ele vai entrar na tua casa e vai dizer: Efatá, abra-te. Aquilo que estava fechado vai abrir, vai abrir, vai abrir, porque não é eu que estou dizendo, é Jesus. Abra-te, Efatá, Efatá, Efatá. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Oh, glória. Porque era Jesus dizendo no local e olhando para o céu: assina aí também, Deus. Assina aí também. Oh, glória a Deus. Coisa boa é, aleluia, quando ele entra para guerrear em nosso favor. Aleluia, glória a Deus. Coisa boa é quando ele entra para guerrear em nosso favor. Oh, glória. Por quê, irmão Diego? Porque ele nunca entrou numa guerra para perder. Aleluia. Ele sempre entrou em uma guerra para vencer. Aleluia, glória a Deus. O centurião soube de primeira quem era Jesus. Aleluia. Os discípulos que estavam com Jesus não tinha a visão que o centurião tinha. Oh, glória. Por que, irmão Diego? O centurião, ele vai dizer para Jesus uma só palavra. Uma. Por que, centurião? Porque eu sou homem sujeito à autoridade. Olha o que ele está explicando para Jesus. Eu sou um centurião e eu sou sujeito à autoridade. Eu estou aqui, acima de mim tem alguém maior. Mas eu também sou homem que dou autoridade. E eu digo ao meu servo: vai, ele vai, vem, ele vem. Aí ele vai virar para Jesus: mas tu é diferente. Porque na área física o centurião mandava. Ele dizia para o servo: vai, vai. Mas na área espiritual, oh glória, aleluia, na área espiritual, o centurião entendeu que na área espiritual não adianta ser centurião, não adianta ser delegado, não adianta ser soldado. Na área espiritual precisa dele. De quem? Do verbo. Aleluia. Ele se fez carne e habitou em nós e se fez a luz do homem. Aleluia. Era o centurião dizendo para ele: libera uma palavra, é uma palavra, e o meu servo, ele vai ser curado. Era ele dizendo: diz Efatá, abra-te, abra-te, abra-te. Nessa noite a tua fé te trouxe até aqui para receber essa palavra. É hora de participar do Efatá de Deus, do Efatá de Deus na tua vida. Vai acontecer. Continua crendo, vai acontecer na tua vida.
o efatar de Deus. Quando a gente se posiciona, as coisas começam a se movimentar. O texto vai dizer: e logo se lhe abriram os ouvidos. Não foi para amanhã. A bênção não foi para daqui uma semana. Oh, glória a Deus. Não foi para o mês que vem. O texto diz: e logo abriram os ouvidos, e a prisão da sua língua se desfez. Aleluia. Salmo 124. O laço quebrou e nós escapamos. Que foi isso? Ação de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 8. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Ele se manifestou para agir na tua vida. Ele se manifestou para fazer na tua casa. Creia nessa palavra. O efatá de Deus vai começar na tua vida. Vai começar o efatá de Deus, porque não é o homem quem vai fazer é Jesus. Não é o homem que vai dizer como fazer, quem vai fazer é Jesus. Ele vai entrar na tua guerra, e a guerra que estava perdida, você vai ver o agir de Deus na tua vida. Na tua vida. Aleluia. E falava perfeitamente. Olha que coisa linda. A versão King James atualizada vai falar que falava fluimente. Olha. A gente briga para falar um português. E com Jesus, quando vai fazer algo, eu vou fazer perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que vai dizer no versículo 37. E admirando-se sobremaneira diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Jesus está saindo do lugar que o povo tinha expulsado ele. Aleluia. Só que o povo ouviu falar de Jesus, trouxe o surdo mudo até Jesus, e a ideia do povo mudou. A ideia é: ele faz bem, faz ouvir surdo e falar os mudos. Aleluia, glória a Deus. O tocante aqui é que primeiro ele vai tocar nos ouvidos, depois ele vai tocar na boca. Olha que coisa interessante. Tudo faz bem, faz ouvir os surdos nos ouvidos. É necessário saber ouvir primeiro, aleluia, para depois dar uma de tagarela. Não. É necessário ouvir primeiro, e depois ele vai destravar a tua língua. E o testemunho que tu vai cantar era para ser de derrota, mas ele está mudando nessa noite aqui e mandando dizer: vai ser um culto de ação de graça, vai ser um testemunho para vidas ser salvas. Vidas serão salvas. É o efatar de Deus, é o efatar do Senhor. Aleluia. Tudo isso acontece quando a gente permite que Ele trabalhe a sós conosco. Tudo isso acontece. A palavra de Deus, ela tem as suas vias, e uma delas é a exortação, e depois vem a consolação. Tudo começa tratando a parte, só você e Deus, porque daqui a pouco vai ter culto de ação de graça. Aleluia. E a ideia do inimigo de querer parar a tua vida, de querer fazer você afundar, já caiu por terra hoje. Vai ter culto de ação de graça, vai ter bênção do céu. Almas querem ouvir da tua boca testemunho para se converter em nome do Senhor. Que Deus abençoe essa igreja. Glória a Deus.
o efatá de Deus vai acontecer.